prazer apresentar o Pablo Rubén Mariconda, que é um professor de Filosofia da Ciência da Universidade de São Paulo, no Departamento de Filosofia. Se graduou em Filosofia em 1971. Ha hecho su doutorado em 1986. Mais recentemente, se tornou professor titular e fundou o periódico Ciência Estudia, muito bem conhecida de todos. Depois fundou a Associação Ciência Estudia, relacionadas com História e Filosofia da Ciência. Pablo é um especialista em Galileu, na história da ciência, do período da Revolução Científica do século XVII. Viene pesquisando o tema de valores cognitivos, valores sociais e as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, sem mais, passo a palavra a Pablo. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer enormemente o convite que me foi feito para fazer esta apresentação na FIC. E também, bom, aproveito para me desculpar, porque eu decidi fazer a apresentação em português. Então, eu percebi que a grande maioria de todas as apresentações tem sido feitas em espanhol. Na verdade, apesar de minha língua materna ser o espanhol, e eu não ter dificuldades, vamos dizer, no espanhol, eu preferi fazer a exposição em português para exercer um pouco essa tarefa de expansão, vamos dizer, da língua portuguesa. E também porque, obviamente, me resulta mais fácil e mais precisa a linguagem quando exponho em português. Então, o tema é tratar da ciência entre o conhecimento e a ignorância. O tema desta palestra está vinculado à questão da confiança na ciência. Diante de tantas incertezas e dificuldades causadas pelas mais diversas aplicações tecnológicas, podemos confiar na ciência? Qual o sentido dessa confiança? Essa questão tem logo de início dois determinantes importantes. Em primeiro lugar, ao levantar a questão da confiança, remete a uma relação subjetiva de crença no caráter benéfico da ciência, ou de descrença com base em seus efeitos, ou em muitos de seus efeitos maléficos. Em segundo lugar, o plural ciências remete à diversidade das disciplinas, subdisciplinas e mesmo especialidades, muitas vezes mais técnicas do que propriamente científicas. E envolve a questão do relativismo, isto é, da verdade parcial, coletiva e localizada da enorme variedade de disciplinas científicas e especialidades tecnológicas a essas disciplinas associadas. Entretanto, reformulada no plano epistemológico, a questão da confiança na ciência, em geral, envolve o confronto entre conhecimento e ignorância, entre o conhecimento científico concebido no plano epistemológico como crença verdadeira justificada e a mera crença que desconhece a justificação ou as razões para acreditar e que se caracteriza por prejuízo e presunção. Com efeito, esse
confronto entre conhecimento e ignorância se encontra no ato fundador da ciência moderna, com a afirmação da centralidade do Sol e do movimento da Terra, ou, o que é o mesmo, a afirmação do caráter planetário da Terra, em oposição à observação direta, ingênua e cotidiana dos movimentos celestes, que continua ainda hoje observando o Sol nascer a oriente, leste, e pôr-se a ocidente, a oeste, e alimenta a convicção sensível de que a Terra está parada no centro desses movimentos. O caso Galileu, de sua condenação pela Inquisição, em sua reatualização histórica, continua a expressar o conflito original entre a ciência e a razão, e a religião e a fé, mas em nova chave. A ciência e a razão, agora institucionalizadas, investem contra a religião e a fé, esquadrinhadas como fontes de superstição, ignorância e intolerância, enquanto, de outro lado, a religião visa a desqualificação moral da ciência. Mas essa independência, a autonomia relativa da ciência com relação à religião, será na continuidade do desenvolvimento histórico da modernidade, mas essa independência ou autonomia relativa da ciência à religião será na continuidade do desenvolvimento histórico da modernidade, constantemente confrontada pelas ingerências da política e da economia. Em grande parte, esses conflitos em torno da autonomia e da liberdade da pesquisa científica, presentes contemporaneamente na negação da ciência, no terraplanismo, no criacionismo, nos movimentos antivacinas, na negação das mudanças climáticas ou do aquecimento global, movem-se tendo como fundo uma oposição entre fatos e mitos, uma oposição entre o conhecimento entendido como crença verdadeira justificada e a religião ou a política como meras crenças e ignorantes das razões que justificam ou legitimam a adoção de suas posições, bem como das razões que lhes são contrárias. Abandonado o terreno da justificação e da crítica próprio da ciência, a religião e a política retornam, em grande medida, ao terreno do mitológico. O mito tem essa capacidade de cegar a razão, de anular sua capacidade de reflexão e de argumentação, e o mito enrijece, portanto, o juízo, torna-o dogmaticamente ignorante e moralmente intolerante. Desde a antiguidade clássica grega, no próprio surgimento da racionalidade ocidental, a demanda de conhecimento esteve ligada à tentativa de diminuir ou mesmo eliminar a ignorância. Muito embora, entre os sofistas, a pretensão de saber ou a arrogância de tudo saber ou de poder discorrer sobre tudo
acabasse mais por aprofundar a ignorância do que chegar ao conhecimento. Muito particularmente, o reconhecimento da ignorância, da própria ignorância, e de que há muitas coisas importantes ou relevantes que não se sabe, consignada no célebre reconhecimento de Sócrates de que só sabia não saber, e a invenção da dialética como método de inquirição crítica, o método de criticar racionalmente ou de proceder por meio da contraposição dialética das opiniões. Esse método da inquirição crítica das concepções, das ideias e das teorias, com o objetivo de delimitar claramente o que se conhece do que se desconhece, serviu para constituir no devido tempo a ciência ocidental, nesse impulso de conhecimento racional presente na astronomia, na geometria e na medicina dos gregos. Não nos interessa aqui propriamente o conteúdo dessas ciências inaugurais, mas aquela marca que torna diferente a atividade intelectual daqueles que construíram esse conhecimento colossal de observações e a façanha de sistematizar, isto é, pôr em certa ordem de importância discursiva e argumentativa esse conhecimento em vista da prática dessa mesma atividade. Ou seja, a constituição dessas ciências inaugurais, não é? Estou chamando de ciências inaugurais a astronomia, a geometria e a medicina, não é? A constituição dessas ciências inaugurais é o resultado de uma operação reflexiva de conceitualização que só pode ser realizada pela razão e que congrega os conjuntos observacionais, astronômicos, geométricos e médicos em conceitos e categorias, em teorias e sistemas referenciais. A maior parte do esforço filosófico de entendimento da ciência, principalmente a partir dos séculos XVI e XVII, com o surgimento da ciência moderna e a origem de sua aplicação à técnica, dos séculos XVIII e XIX, com a consolidação da ciência moderna e o avanço da tecnologia industrial, e mesmo do século XX, com a efetivação do controle técnico do mundo prometido pela ciência moderna desde suas origens, o esforço filosófico sempre se concentrou nos aspectos positivos do avanço do conhecimento, nas condições epistemológicas, estrutura lógica e função explicativa da ciência, supondo que, como a ignorância era o que se devia eliminar, sua função negativa de não conhecimento ou mesmo de contraconhecimento não carecia de entendimento ou explicação. Bastava que fosse remetida de um modo ou de outro para a esfera do incognoscível, ou mesmo, quando era evidente a arbitrariedade a que dava lugar, para a esfera do irracional. A ignorância, do ponto de vista da ciência racionalmente constituída, era o que se deve combater e procurar
erradicar, e não o que se deve compreender e explicar. Mas seria possível erradicar totalmente a ignorância? Não seria a ignorância a expressão apropriada dos limites do conhecimento que devem ser reconhecidos pela crítica? Não são esses mesmos limites que se deve reconhecer para que a ciência avance sobre aquilo que até então se desconhece? Pascal, em uma passagem dos Pensées, desenvolve uma metáfora pela qual caracteriza a ciência, o conhecimento racional, como uma esfera que cresce a partir da finitude humana em direção ao infinitamente grande e ao infinitamente pequeno. Por mais que essa esfera de conhecimento finito cresça, sempre teremos ainda uma infinita ignorância do grande e do pequeno. Uma metáfora semelhante é formulada por Herbert Spencer em seu First Principles. Ele concebe o conhecimento científico como uma esfera que cresce mergulhada em um oceano de ignorância. Há duas interpretações possíveis dessa metáfora, que se liga, como veremos a seguir, à concepção de Georg Simmel dos efeitos do avanço da tecnologia ou da cultura objetiva material para a cultura subjetiva simbólica. Dessas duas interpretações, uma é pessimista e a outra otimista. Na interpretação pessimista, o conhecimento científico cresce linearmente, segundo o diâmetro da esfera. E, portanto, cresce menos que a superfície da esfera, que está em contato com a ignorância. De modo que a ignorância sempre cresce mais do que o conhecimento. Essa é a interpretação pessimista. Na interpretação otimista, o conhecimento científico cresce segundo o volume da esfera e, consequentemente, cresce mais do que a superfície da esfera em contato com a ignorância. Entretanto, em qualquer uma das duas interpretações, continua sempre havendo um crescimento da ignorância, maior do que o crescimento do conhecimento, no caso da interpretação pessimista, menor do que o crescimento do conhecimento na interpretação otimista. Entretanto, a ignorância parece não poder ser totalmente erradicada. No início do século XX, Georg Simmel, o sociólogo, em trabalhos muito importantes, principalmente em sociologia da cultura, introduz uma diferença entre conhecimento, Wissen, e não conhecimento, Nichtwissen. Diferença entre conhecimento e não conhecimento, que serve de base para que Simmel estabeleça a relação entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. Cabe considerar inicialmente que o conceito de não conhecimento difere dos conceitos de ignorância e de incerteza. Não conhecimento não é equivalente à ignorância ou à incerteza. O não conhecimento é visto como o reverso natural do conhecimento.
o conhecimento é incorporado à cultura objetiva material, por meio de máquinas e de processos. E é o duplo do não conhecimento da cultura subjetiva, ou seja, os usos, alvos, fins e sentidos, isto é, o conjunto de significados e significações dados aos objetos, que seriam as máquinas ou os processos, da cultura objetiva. Portanto, para Simmel, o não conhecimento está ligado ao avanço da cultura material ou da cultura objetiva, de modo que as máquinas e os instrumentos da cultura objetiva acarretam um aumento do não conhecimento na cultura subjetiva. O ajuste entre conhecimento e não conhecimento é propiciado, segundo Simmel, por uma relação de confiança. Essa relação de confiança é central para a relação entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. Aqueles que expressam não conhecer os aspectos relevantes do funcionamento do instrumento técnico, que, entretanto, utilizam sem maiores dificuldades, expressam uma confiança no conhecimento daquilo que desconhecem, por parte da cultura objetiva e de seus produtos. Em geral, é a confiabilidade do uso e funcionalidade do objeto material, que pertence à cultura objetiva, que é responsável por sua incorporação e uso na cultura subjetiva. Portanto, a relação de confiança é fundamental para que haja a conexão entre a cultura objetiva, que são os instrumentos, máquinas, processos produzidas pelo conhecimento científico, e o uso disso na cultura subjetiva, isto é, os significados e significações que damos, ou os usos que fazemos dos instrumentos da cultura objetiva. A relação tem que ser de confiança. Toda vez que uso, como aqui nós fazemos agora, este computador, que eu não sei exatamente como ele funciona, precisamente como funciona todo este processo, mas que eu confio que funciona para que eu possa realizar esta palestra. A relação de confiança é importante. Se eu desconfio, então eu deixo de fazer o uso e quebro a relação entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. Percebe-se aqui já uma resposta à nossa interrogação inicial. Na verdade, não se trata somente de poder confiar na ciência, mas a confiança é determinante, para não dizer necessária, para o funcionamento da sociedade cultura em sociedades científico-tecnológicas como as nossas. Origina-se aqui a concepção de que o avanço da cultura objetiva, como diria Simmel, ou o avanço da civilização material, como diria Brodel, mais do que promover o conhecimento em geral, conduz ao avanço do não conhecimento. E mais recentemente, ou seja, no último quarto do século XX e as 2 décadas iniciais do século XXI, leva até mesmo à produção intensificada de ignorância. Produtos e dispositivos da cultura objetiva, principalmente aqueles que incorporam múltiplas funcionalidades, do qual o maior exemplo é o telefone celular, podem servir
para aumentar significativamente a esfera da ignorância. Por exemplo, por meio da circulação massiva de desinformação, de fake news, como a gente costuma dizer, ou, de modo mais constitutivo antropologicamente, para a diminuição ativa de habilidades racionais básicas dos seres humanos. Eu poderia lembrar, por exemplo, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, uma enquete feita nos Estados Unidos com crianças da escola primária, onde se permite, por exemplo, o uso de máquinas de calcular para fazer as operações aritméticas básicas, somar, diminuir, multiplicar e dividir. Constatou-se, por exemplo, que 95% das crianças tinham muita dificuldade em fazer divisões. E, principalmente, em dividir quando existissem decimais envolvidos. Isto mostra que se perde a operação, ela é passada inteiramente para a máquina de calcular. E se esquece como ela funciona, essa operação racional de fazer as operações aritméticas básicas. Isso conduziu a sugerir que a maneira de manter a confiança nas ciências faz com que os cientistas tenham que lutar incessantemente contra as fontes políticas e econômicas de produção da ignorância. De modo que é preciso estar mais atento às condições epistêmicas e sociais da ignorância, e também conduziu a propor como complementar à epistemologia e à filosofia da ciência uma nova disciplina denominada de agnotologia, para o estudo das condições epistêmicas e sociais da produção de ignorância. Também a sociologia acabou propondo, de certo modo, como complementar à sociologia da ciência, a sociologia da ignorância. Essas duas novas disciplinas permitem, então, não só analisar a ignorância constitutiva do conhecimento, envolvida na dúvida genuína com relação aos resultados da ciência, dúvida promovida pelo ceticismo organizado, digamos, na acepção de Merton, que é uma prática usual na ciência, mas também outras formas de ignorância vinculadas ao avanço da ciência e da técnica. O não conhecimento vinculado às funcionalidades dos dispositivos técnicos e a ignorância fabricada acerca das consequências nocivas ou maléficas e dos riscos de aplicações tecnológicas em grande escala, seja para a saúde humana, seja para o ambiente. Aqui eu gostaria de fazer algumas rápidas observações, porque eu introduzi para vocês digamos, novas disciplinas que, ao contrário da filosofia da ciência ou da epistemologia, que se preocupam principalmente com o conhecimento, elas estão preocupadas, digamos, com o outro lado, com a ignorância, seja a agnotologia, seja a sociologia da ignorância. Em geral, essas disciplinas surgem sempre por oposição, digamos, às disciplinas já constituídas. Então, há uma tendência da agnotologia de criticar a filosofia da ciência como não tendo suficientemente estabelecido a ligação entre a ciência e o conhecimento, ou não tendo estabelecido de maneira mais clara a produção do conhecimento feito pela ciência. Eu
quero ver essas disciplinas não como oposição, mas como um esforço conjunto, vamos dizer, convergente de melhor entendimento do conhecimento científico e mesmo de suas aplicações tecnológicas. Então, nesse sentido, eu vou fazer algumas observações muito rápidas. Em primeiro lugar, eu não encontrei nos textos que trabalhei de agnotologia, como o texto de Proctor, Naomi Oreskes ou Martin Carrier, por exemplo, talvez com a única exceção de Peter Gallison, mas que eu já explico por quê, eu não encontrei nesses textos uma distinção clara entre público e privado. Eu acho que essa distinção entre público e privado, entre conhecimento público e conhecimento privado, entre conhecimento público produzido nas universidades em vista da constituição, da formação de novos cientistas, portanto, conhecimento aberto, e o conhecimento privado ligado a patentes e a restrições de uso e de conhecimento, essa distinção é capital para entender os embates entre conhecimento e ignorância no mundo contemporâneo. Então, não vou ter tempo aqui de fazer a distinção, vou só chamar a importância da distinção entre a esfera pública e a esfera privada. Tanto mais em, vamos dizer, uma época de neoliberalismo em que se pretende liquidar completamente com a esfera pública, para ter só a esfera privada. Segunda observação, eu acho que tampouco há na agnotologia uma caracterização razoavelmente robusta da ciência, do que seja a ciência ou do que seja o conhecimento científico. Não se caracterizam, por exemplo, os valores centrais que conformam a atividade científica ou que caracterizam essa atividade científica como uma atividade social institucionalmente sediada. Como uma atividade social, obviamente, diferenciada. Autonomia, imparcialidade ou neutralidade cognitiva, certo? Abrangência, mesmo a questão da neutralidade na aplicação, tal como acontece, por exemplo, no modelo da interação entre as atividades científicas e os valores. Quando a gente lê os agnotologistas, entende muito bem como que as empresas, como as corporações, por exemplo, a indústria petrolífera, usa, vamos dizer, uma ciência fake, uma ciência falsa, tá certo? Que adultera dados, etc., para produzir desconhecimento, para produzir confusão, tá certo? Com relação às mudanças climáticas, ou para desqualificar o conhecimento. Mas não fica claro, tá certo? O que é o conhecimento científico. E muitas vezes se lê nos textos da agnotologia produção científica de ignorância. Eu acho assim, se nós detectamos que há produção de ignorância, então não é ciência. E, em muitos casos, há claramente, o que se pode perceber é anticiência. Quando essa produção é deliberada de ignorância, ela é contrária à ciência, porque a ciência pretende erradicar a ignorância ou fazer com que saibamos acerca daquilo que não sabemos. Além disso, em geral, uma referência vaga na agnotologia e dos agnotologistas às noções de estilos de pensamento científico, que nós podemos, por exemplo, encontrar em Hacking, vamos dizer, tá certo? Ou mesmo, de maneira mais robusta, em Crombie, né? Na história
dos estilos de pensamento científico na Europa. Mas esse uso dos estilos de pensamento científico, na maneira em que os liga muito aos estilos da arte, eles tendem a se dirigir ou a produzir uma concepção relativista da ciência. Eu penso que a noção de estilo pode ser aprofundada pela assimilação dessa noção à noção de estratégia. Essa assimilação da noção de estilo, ou explicitação da noção de estilo de pensamento, à noção de estratégia de pesquisa, é extremamente importante, inclusive para verificar em que pontos as estratégias permitem não conhecimento. Acho que também, dessa perspectiva, da perspectiva das estratégias, grande parte das questões ligadas à produção deliberada de ignorância podem ser cientificamente tratadas com base em pesquisa multiestratégica, isto é, pesquisa que combine estratégias descontextualizadas, como as estratégias experimentais, com estratégias contextualizadas, vamos dizer, pesquisas mais holistas. Esses seriam alguns comentários aqui para a questão da agnotologia e como eu vejo que se podem fazer com que essa reflexão sobre como se produz ignorância possa, vamos dizer, ser reforçada ou reforçar, ao mesmo tempo, a ideia da produção do conhecimento. Como nós já afirmamos, o conhecimento pressupõe o reconhecimento de que não se sabe algo, que vale a pena investigar esse algo que não se sabe. No fundo, toda a pesquisa científica, ela tem, certo, esse reconhecimento de que alguma coisa não se sabe e por isso vai se procurar fazer a investigação. A isso, Merton chamou de ignorância especificada, que corresponde ao fato de que há ou deveria haver algum conhecimento acerca do desconhecido, acerca do que se desconhece. Isto é, uma concepção que abarcasse certa consciência do que não se conhece ou do que se ignora, a partir do que o conhecimento faz sentido. Para isso se impõem hipóteses sobre o possível funcionamento dos fatos ou do que está acontecendo, vamos dizer. Se eu pesquiso, é porque eu reconheço que há alguma coisa que não sei e que posso chegar a conhecer. O não conhecimento, neste caso, corresponde a um reconhecimento de que não se conhece e, nesse sentido, corresponde ao que podemos denominar, junto com Martins, como ignorância genuína. A ignorância genuína vincula-se intimamente, então, ao avanço do conhecimento e ao crescimento de nosso poder tecnológico sobre a natureza. Ela cresce intimamente imbricada com o conhecimento, pois, para além das probabilidades calculáveis, com mais ou menos confiabilidade, sobre projetos tecnológicos de toda espécie, as incertezas são inelimináveis. Sempre vou continuar tendo incertezas, não só devido à nossa ignorância dos mecanismos causais, a nossa falta de conhecimento completo dos mecanismos causais, mas porque nenhum grau de conhecimento poderá eliminar as incertezas que decorrem das interações entre nossos sistemas sociotécnicos
e a biosfera. Posta neste plano, né? Quer dizer, as grandes aplicações tecnológicas, como, por exemplo, o agronegócio, plantações em grandes extensões de terra, etc., e com uso de agrotóxicos, de agroquímicos, etc., elas mantêm relações com a biosfera. As consequências disso, as relações causais estabelecidas no uso aberto das tecnologias são incertas e sempre permanecerão assim. De modo que a explosão do conhecimento vai sendo sempre acompanhada, de certo modo, por uma explosão de ignorância. E, de certo modo, como causa e efeito, não só na proliferação de questões em aberto, novas questões que surgem, mas como obsolescência do conhecimento profissional. Certas áreas que tinham um conhecimento não estabelecido, profissional estabelecido, simplesmente desaparecem. Por exemplo, a revista Pesquisa FAPESP fez uma pesquisa, uma enquete, na qual verificou o que desaparecerá de profissões, vamos dizer, com o avanço da automação e da inteligência artificial. Uma enormidade. Por exemplo, nos bancos, cada vez mais vão desaparecer o quê? Desaparecerão os caixas, desaparecerão até mesmo os gerentes. Em São Paulo, há algumas agências do Banco Itaú onde existe um gerente, um policial e 200 máquinas. Por enquanto, porque num determinado momento o gerente vai poder ser um robô, né? E também o policial. E, portanto, não vai precisar ter mais nenhum humano ali, está totalmente automatizado. Bom, isso significa que há uma série de... A profissão caixa já está praticamente desaparecida. Assim como, vamos dizer, na indústria metalúrgica, né? Fresador, torneiro mecânico, que era o Lula, por exemplo, não existe mais. O torneiro mecânico é um computador que faz muito melhor do que qualquer humano que opere uma máquina, um torno mecânico, certo? Estou me referindo aqui a essa obsolescência do conhecimento profissional propiciado pelo avanço da tecnologia. Mas, além disso, o avanço da tecnociência, em particular das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, permitiu a ampla difusão de outro tipo de ignorância. Não essa primeira que eu disse, que é uma ignorância que vai ligada ao conhecimento. Teve novas aplicações, essas novas aplicações criam novos problemas e o conhecimento continua tendo que avançar sempre nesse jogo entre conhecimento e ignorância. Mas aqui há um outro tipo de ignorância, a ignorância fabricada. Ou, na acepção de Martins, a ignorância manufaturada, que se revela, primeiramente, na condução da própria pesquisa científica, ou supostamente científica. De modo que existem nas economias de mercado, em democracias consolidadas, vamos pensar nas democracias consolidadas. Não estou pensando nem o caso do Brasil, Argentina ou América do Sul. Pensemos Alemanha, Estados Unidos. Campanhas de produção de ignorância. A ignorância manufaturada ou a incerteza manufaturada. Produção de dúvidas, de incertezas acerca de teses bem fundamentadas, com argumentos espúrios, distorções de resultados, dados de pesquisas mal conduzidas, apresentação de experts como testemunhas em tribunais para levantar dúvidas sobre resultados sólidos de investigações científicas.
São exemplos dessas campanhas produtoras de ignorância o caso, já clássico agora, das indústrias do tabaco contra os resultados das pesquisas científicas que apontavam para os malefícios à saúde do hábito de fumar, causador de câncer dos pulmões. Ou o caso bem mais recente e atualmente corrente das indústrias petrolíferas contra o aquecimento global climático, e, em especial, contra o papel antropogênico representado pela queima de combustíveis fósseis no aquecimento global. Mas se em um primeiro momento a ignorância fabricada se limitou à esfera da pesquisa científica voltada para a questão dos riscos da tecnologia e da regulação de aplicações tecnológicas de alto impacto ambiental, tal como a emissão de gases de estufa ou o cultivo de monoculturas transgênicas ligadas ao avanço da biotecnologia genética no século XXI, ela se expandiu para além dos interesses econômicos que inicialmente a mobilizaram. Ela se expandiu e atingiu também as ideologias políticas, afetando com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e dos processos de automação da inteligência artificial, de modo profundo, o próprio cerne da cultura subjetiva, digamos assim, afetando o cerne da cultura subjetiva, isto é, a confiança na ciência. Significativamente, a política e as práticas políticas foram afetadas, nas quais as campanhas de desinformação e de difamação conduziram ao abalo da confiança necessária à comunicação e à discussão crítica das várias posições envolvidas. As breves considerações feitas até aqui me parecem suficientes para revelar que a maneira de manter a confiança nas ciências envolve uma luta incessante e renovada contra as fontes religiosas, políticas e econômicas da produção de ignorância. Essa luta envolve uma defesa da autonomia do juízo científico sobre a verdade ou a probabilidade das teorias, hipóteses e concepções científicas com vistas ao conhecimento objetivo, isto é, conhecimento certificado intersubjetivamente dos nexos causais dos processos naturais, em oposição a juízos que relativizam a probabilidade ou a verdade em função dos interesses políticos e econômicos. A negação deliberada do conhecimento, a produção, vamos dizer, de anticiência, não é só uma questão epistemológica ou agnotológica, conhecimento ou de ignorância, mas é antes uma questão ética e moral que envolve a esfera da legitimidade e, consequentemente, a esfera da justiça. Ela não se desvincula, assim, a ciência e a luta pelo conhecimento não se desvincula, assim, da luta por uma sociedade inclusiva e justa. Obrigado, acho que era isso que eu queria expor a vocês, de uma pesquisa em andamento sobre essas questões relativas à produção de ignorância e as relações entre conhecimento e ignorância,
principalmente, como vocês puderam ver, que transborda para a esfera da tecnologia, das aplicações tecnológicas da ciência. Muito obrigado. Primero, pues agradecer la conferencia muy interesante, muy rica, muchos elementos y distinciones bastante finas. Obviamente no es un tema en el cual yo venga trabajando de manera sistemática, pero creo que es bastante interesante. Tengo varias preguntas, pero voy a lanzar por ahora dos. Una que es como muy inmediata, es cómo se aplicaría o cómo tendría que ver la distinción en toda la exposición que hizo el profesor Pablo entre, bueno, conocimiento, certeza y el hecho de que el conocimiento es falible. ¿Cómo aparece allí la falibilidad en el planteamiento que está haciendo el profesor Pablo? Esa es una primera pregunta. Y hay otra pregunta, otro asunto allí como que se deriva de la misma exposición que está implícita, pero vale la pena como intentar hacer precisiones sobre ella, y es que, por ejemplo, entre las categorías de conocimiento, no conocimiento, ignorancia o ciencia falsa, ¿no? Digamos el caso de las multinacionales que producen ciencia falsa o conocimiento errado, eso allí como que hay implícito unos públicos, digámoslo así, unas comunidades, y parece que se moviera simplemente entre dos grupos, digamos, serían los grupos de profesionales como tal, lo que uno llamaría la comunidad científica, y por la otra, el público en general, que es donde se aplicaría el concepto de cultura que usted ha planteado. Ese sería, digamos, como los dos públicos a tener en cuenta, o valdría la pena hacer una distinción mucho más fina entre públicos. Por ahora esas serían mis dos preguntas, profesor Pablo, y gracias nuevamente. Graças por la questão. O conhecimento continua sendo a ideia de conhecimento, mesmo científico, como conhecimento falível, isto é sempre conhecimento hipotético. O conhecimento científico não é conhecimento, né, que leve à certeza, mas ele é um conhecimento hipotético e, portanto, ele é falível. Por isso, ele depende de uma testabilidade, quer dizer, de que seja submetido a testes rigorosos e a crítica. Insistir em vários momentos com a noção de crítica, tá certo? E, portanto, sim, uma crítica. Se é um conhecimento empírico, tem que ser feita essa crítica pelos testes empíricos, digamos assim. Se é um conhecimento que pode ser sujeitado à experimentação, essa crítica vai ser feita pela experimentação. É admitida a falibilidade do conhecimento científico. Por isso mesmo, ele pode ser melhorado, aperfeiçoado. Em geral, o que as empresas fazem? É atribuir, ter uma concepção da ciência como tendo que levar a conhecimento certo, a certeza, que é, obviamente, algo que a ciência não faz, não pode conduzir à certeza. Como não atinge a certeza, bom, então, nós podemos continuar fazendo o que fazemos até que se chegue, vamos dizer, a um alto grau de probabilidade de mostrar os efeitos negativos. Portanto, se opera sobre essa ideia de que o conhecimento, mesmo o conhecimento científico, é falível. Por outro lado, sim, você tem razão. Conhecimento, não conhecimento, ignorância, anticiência, eu diria. Não diria ciência falsa. Para mim, não é propriamente ciência falsa, né? Nem pseudociência, é anticiência. Deliberadamente, produção de não conhecimento, de confusão, contestação de conhecimento científico razoavelmente estabelecido ou justificado, ou, em geral, muito aceito pela comunidade científica. Então, anticiência, eu diria. E aqui, sim, nós temos essa defasagem, né, vamos dizer assim, entre a comunidade científica, aqueles que desenvolvem o conhecimento científico e que estão ligados a, digamos, o desenvolvimento da cultura objetiva, e o público em geral, que depende, né, que faz parte da cultura subjetiva, os usuários da ciência, e que estão sujeitos, e por isso mesmo
Todas as campanhas agora, com a questão da internet e da desinformação que se transmite pela internet, impacta sobre esse público geral. Por exemplo, no Brasil, nós temos vários exemplos. O presidente faz o quê? Ele propõe que seja feito um tratamento preventivo com cloroquina, que é algo que que a comunidade científica diz que não pode fazer. Mas tem muita, como o presidente diz e veicula isso abertamente contra todas as recomendações científicas, há muita gente que usa a cloroquina, usa até vermífugo para combater a pandemia, etc. Então, é uma guerra de informação, e essa desinformação tem os seus efeitos na cultura subjetiva. Por quê? Porque elimina a confiança que nós deveríamos ter na ciência. Quando os epidemiologistas dizem é preciso usar as máscaras, não é? Evitar o contato, não é? Evitar aglomerações, usar as máscaras, lavar as mãos, etc., e o presidente vai sem máscara, tira a máscara das crianças, tá certo? E não lava a mão, dá a mão para todo mundo, abraça todo mundo, etc., ele está fazendo uma campanha de desinformação. Muita gente prefere seguir o presidente do que os médicos que dizem não façam isso, tá certo? Porque nós vamos continuar proliferando. Então, aqui nós temos essa questão do público em geral que fica ligado a essa campanha de desinformação, clara, evidente. E, obviamente, anticientífica. Toda a questão do conhecimento, não conhecimento, tem que ser aprofundada, e ela pode ser aprofundada mediante, não é, uma consideração maior dos textos de Georg Simmel. Há várias coisas ligadas a ele, inclusive ele faz um estudo sociológico sobre as sociedades secretas e o problema do segredo, e como esse problema do segredo afeta as relações e os significados e os sentidos na cultura subjetiva. Esse segredo, ele não o tratou em termos das patentes, mas ele é correlato das patentes. O que a patente faz? A patente impede que nós verifiquemos consequências de, vamos dizer, de uso de um determinado agrotóxico. Não posso. A patente não permite isso. E, muitas vezes, o pesquisador é perseguido se ele tentar fazer o estudo, ou é proibido tribunalmente, por tribunais mesmo. Há casos no Brasil disso, que tampouco são muito noticiados, porque o poder das grandes companhias é muito forte. É muito interessante. Na Rede Globo, né, o Jornal Nacional acaba de dar uma notícia sobre o fogo na Amazônia para transformar a floresta em plantio de soja, e logo em seguida vem a propaganda: o agro é tudo, o agro é pop, o agro... Acabou de dar uma notícia e tem a propaganda que imediatamente neutraliza a notícia, qualquer efeito que pudesse dar de conscientização à notícia. Ou vendemos 250 bilhões de dólares no agronegócio, certo? E o agronegócio contribui para o PIB brasileiro, etc., não é? Imediatamente depois de ter dado a notícia do fogo devastando a Amazônia por causa do aumento das áreas de plantio. Então, o público geral está irremediavelmente sem proteção, né, desprotegido com relação a todo tipo de desinformação. Muchas gracias. Maria Alice? Boa tarde, gente. Boa tarde, Pablo. Muito obrigada pela tua palestra. Foi muito bacana, muito boa, como sempre, costuma ser. Eu queria trazer um outro elemento aí para a discussão, que é justamente nesse bojo aí que você expôs, mas como que fica a questão da sobrevalorização da autoridade da ciência, dessa monumentalização da ciência aí que a gente está vendo acontecer, inclusive na divulgação científica, em tempos de pandemia, né? Falo bem especificamente deste momento. O que a gente faz quando escuta, por exemplo, um divulgador científico que está combatendo, que está militando, que está ensinando que tem que usar máscara, que tem que promover distanciamento social,
e que, ao mesmo tempo, reafirma posições de autoridade da ciência de maneira inquestionável, sem que apareça essa dimensão de falibilidade, né, da ciência. A ciência vendida ali é uma ciência como se tivesse que dar todo o poder para ela. E, junto com isso, como que você vê daí conhecimentos do tipo tradicionais? Onde que a gente põe nesse tabuleiro? Não falo lá do... Parece que na Índia estão apelando para conhecimento tradicional, negacionista, que em vez de tomar vacina é para usar xixi de vaca, né, para curar da Covid. A gente não precisa chegar nesse exemplo, mas outras situações, digamos, que a gente vê aqui no Brasil, né, de algumas populações indígenas que não negam a vacina, nem isso, mas defendem também os seus produtos naturais, né, contra doenças e tal. Enfim, como que a gente coloca nesse tabuleiro esses conhecimentos tradicionais? A situação da pandemia é uma situação, digamos assim, limite, né? Ela leva, por um lado, a sobrevalorização da autoridade da ciência, muito além do que seria possível, vamos dizer, ou seria cabível, e, por outro lado, também exacerba a oposição, que no Brasil nós temos duas correntes. Tem uma corrente claramente anti-ciência, anti-vacina, instalada no Palácio do Planalto. Quer dizer, o grupo do Ministério, é o governo, né? O governo federal, mesmo o ministro lá, o tal do Quiroga, ministro da Saúde agora, que é um pouco melhor do que os outros, mas ele fala numa terra, né, no deserto, ele prega ali. Tá certo? Porque ele continua dizendo para a população que sim, distanciamento social, a máscara e tal, mas nenhum dos governantes ali, não é? Ninguém do governo segue as recomendações dele, quer dizer, é uma desautorização, né, digamos assim, do que ele coloca. Então, por outro lado, o que acontece nesse momento também? Você falou dos povos tradicionais. Está sendo feito um genocídio. O Brasil pratica mais um genocídio sobre as suas populações indígenas. Já começou lá em 1500, mas nós estamos assistindo a um genocídio e a uma ocupação por parte de pessoal de minério, etc., das terras indígenas, e há um ataque aos povos tradicionais. É um momento complicado. Nós, no modelo da interação, sempre tratamos de que nas estratégias de contextualização, teria que levar em consideração os conhecimentos tradicionais. No caso, vamos dizer, de tratar dos povos amazônicos, dos povos indígenas, etc. Portanto, o que está ligado à pergunta do Germán, né? Quer dizer, se o conhecimento científico é falível, não é a certeza total. Portanto, ele tem que levar em considerações outros conhecimentos, dialogar com esses outros conhecimentos. Este momento não é o melhor momento. Ele é um momento de, vamos dizer, de dicotimização do país, inclusive. Os que são absolutamente contra qualquer medida sanitária e os que estão na medida sanitária. E, por outro lado, essa destruição insana da Amazônia. Tem que tomar cuidado com a autoridade da ciência. Seja quando um político é anticientífico, mas eu tenho muita desconfiança de quando o político diz estamos tomando medidas baseadas na ciência. Muito cuidado com isso, porque, é como eu disse, tem uma autonomia que tem que ser preservada entre o conhecimento científico e a esfera da política. Qualquer ingerência política no conhecimento científico causa desastre. E nós estamos tendo muitas. Eu não falei ainda, por exemplo, do que está acontecendo com as nossas universidades públicas, o que está acontecendo com o financiamento à pesquisa, a desmontagem total do sistema de pesquisa. Tá certo? Então, o Brasil está numa situação muito complicada. Nós estamos tendo um retrocesso brutal. Não sei como acontece nos outros países, a gente viu como há revoltas na Colômbia, no Chile, na Bolívia, etc. Não é? Quer dizer que significa que não é uma coisa isolada do Brasil, é um avanço de determinado momento da ignorância
sobre, né, e do autoritarismo sobre a democracia, o conhecimento científico. Obrigada. Andrés? ¿Qué tal? Muchas gracias por la conferencia. Yo en general estoy muy de acuerdo en el fondo, pero como la idea de aquí que es problematizar y ver ciertos puntos que puedan requerir un mayor análisis, voy a plantear algo que me parece que es relevante y que hay que tratar de buscar una respuesta a partir de una posición como la que se ha sostenido. El caso del cáncer es un caso muy relevante y yo lo quiero traer a colación de que quienes hicieron esos estudios también fueron científicos. Y esta idea de que hay comunidades científicas y que la comunidad científica establece eso, tiene el problema de que tenemos comunidad científica, ahí viene la pregunta, miembros, ¿en qué sentido? Que han hecho esos estudios y que han llevado a producir esto que se ha calificado como anticiencia. Actualmente esto es una cosa particularmente relevante, está el caso famoso del ganador del premio Nobel que va en contra del calentamiento global y hay muchos otros casos en ese otro sentido. Resulta que la comunidad científica, la ciencia, una de sus virtudes tiene que ser tener distintas posiciones, confrontar ideas, plantear distintas cosas y decir fácilmente que esas son personas que fueron compradas por las empresas de tabacaleras o que tienen intereses o por las empresas de petróleo es una respuesta simplista y que de alguna manera no reconoce que ese estatus de ser miembros de la comunidad científica pasa por distintos criterios. Y decir que hay un consenso en la comunidad científica, sin duda, mayorías, minorías, pero es un problema que es cada vez más relevante porque precisamente esas posiciones políticas que a usted le parece tan peligrosas suelen apoyarse en personas que tienen un cierto estatus, digamos como investigadores, como científicos, como personas que harían parte de la comunidad científica. Y esto lo quiero llevar a algo que me parece aún más complicado, que es toda esta serie de corrientes que usted ha señalado. Uno podría decir que hacen parte de un movimiento intelectual para engañar, para tergiversar, para desinformar, como usted ha dicho. Pero todo eso se hace con un conocimiento, con una estructura, con un conocimiento de la sociedad. Eso no es simplemente algo que sucede de forma amateur, sino que uno podría decir que hay algo así como una ciencia de tergiversar las versiones, una ciencia de atacar la ciencia y toda un área de conocimiento desarrollada especialmente para producir ese impacto. Y en cierto sentido, la propia ciencia estaría generando, esto se llama una ciencia social, una forma de conocimiento para impactar la sociedad con ciertos propósitos y que está atacando esas otras cosas que se podría pensar como asentadas de la ciencia. Yo creo que vale mucho la pena preguntarse por qué este problema ha ido aumentando con el paso del tiempo. Uno esperaría que la ciencia avanza y va avanzando y vamos progresando, pero lo que ha sucedido de forma muy extraña es que ha ido aumentando cada vez más y cada vez más hablamos de todas estas situaciones anticiencia o contrario a la ciencia. El caso de la actual pandemia es un caso muy emblemático, o sea, que hayan hecho tan rápido las vacunas, pero que al mismo tiempo haya generado todo esto en Estados Unidos, parece que la mitad, y uno puede decir, ya, son unos seguidores de Donald Trump y todas estas cosas, pero desgraciadamente esa gente no anda así nomás, sino que tiene un sustento en sectores de personas que se podrían reconocer como que hacen parte de la comunidad científica. Es más una provocación, como usted se dará cuenta de lo que quiero ver es su reacción y cómo se puede ver, porque a mí me parece la situación muy preocupante porque está aumentando. No está bajando, sino que está aumentando. Gracias, Andrés, por la questão muito boa. No caso do câncer, tomemos o caso do câncer que você citou, não é? Por exemplo, Philip Morris. Era centralmente a Philip Morris como grande produtora de cigarros, quer dizer, que detinha, vamos dizer, quase que o monopólio do cigarro em todo o mundo, a Philip Morris, é que elaborou essas campanhas de anti-ciência, né? De ir contra as pesquisas científicas que apresentavam a relação entre fumar e ter câncer de pulmão, tá certo? Mas eles não fizeram só isso. Eles perceberam também que, se fizessem só isso, seriam facilmente identificados como uma posição anticientífica, que é anticientífica. Então, o que eles fizeram foi uma tática diversionista. Isto é, aplicaram muito dinheiro, contrataram cientistas conhecidos,
famosos chegaram a desenvolver pesquisas sobre o câncer. Aplicaram muito dinheiro em pesquisas sobre câncer. Quando eles contratavam um cientista para fazer pesquisa sobre o câncer, ele não podia fazer uma palavra sobre a relação entre fumar e ter câncer de pulmão. Ele podia investigar qualquer outro tipo de câncer. E eles apresentavam isto como a Philip Morris não só não tem esse problema de que fumar faz câncer, como nós aplicamos dinheiro na pesquisa sobre o câncer, na pesquisa da cura do câncer. Eles chegaram a ter 10 prêmios Nobel na pesquisa diversionista, isto é, simplesmente para manter a impossibilidade de regulação do fumo, né, do cigarro. Agora, eles foram, digamos assim, vou dizer muito claramente, vou responder à tua provocação. Quem venceu? A Philip Morris. Está o cigarro proibido em algum lugar? Está proibido na Argentina? No Brasil não está proibido. Está proibido na Colômbia? Está proibido nos Estados Unidos? Está proibido na França? Não, o cigarro não está proibido. O que está acontecendo? O que aconteceu? Você não pode fumar diante de outras pessoas, você não pode fumar no restaurante, você não pode, felizmente, fumar dentro do avião. Mas nenhum cigarro está proibido. Tampouco eles tiraram qualquer substância do cigarro. Continua sendo cigarro com nicotina, alcatrão e mais 30 outras coisas cancerígenas que continuam sendo usadas. O que aconteceu? Bom, no pacote de cigarro tem lá um sujeito entubado dizendo que fumar causa câncer. Acabou. Mas as pessoas continuam comprando. Não foi proibido fumar. E, portanto, o que eu digo é, eles venceram. Tá certo? As pessoas continuam fumando e se matando por causa do fumo. Bom, de novo, por quê? Porque é uma decisão individual. Essa coisa de que a ciência não pode impor as suas soluções. Eu sou livre para adotar as soluções científicas ou não. Eu sou livre para me vacinar ou não. E também posso fazer uma campanha contra a vacinação. A comunidade científica, ela é uma comunidade, por isso que eu introduzi na minha discussão sempre o ponto econômico. Nós precisamos de financiamento. Qual é a caracterização da tecnociência? Qual é o problema com a tecnociência? A tecnociência faz com que não exista mais autonomia. O que é autonomia? Os cientistas decidem, com base no conhecimento que nós temos até agora, quais são as prioridades da pesquisa. Mas na tecnociência, quem decide as prioridades da pesquisa são as corporações, tá certo? Quem decide a prioridade da pesquisa em biotecnologia são as indústrias agroquímicas, de sementes e agrotóxicos e fertilizantes químicos. Essas são as prioridades de pesquisa bioquímica. Poderia ser outra prioridade? Claro que poderia ser. Poderia ser uma prioridade mais benéfica para a humanidade, que visse e procurasse as soluções dos problemas para a humanidade? Sim. O que, de novo, nos leva à questão da relação entre público e privado. O conhecimento privado é um conhecimento que tem proprietário. E aqueles da comunidade científica que trabalham para uma corporação são empregados da corporação. Eles fazem o que a corporação quer que eles façam. Se ele quiser fazer outra pesquisa, ele vai para outro lugar. Muitas vezes, muita pesquisa alternativa e importante, como a Maria Elice, por exemplo, perguntou sobre conhecimentos tradicionais, procura conseguir, certo, financiamento para investigar os conhecimentos tradicionais e as curas a partir de medicina tradicional, que você não vai conseguir um centavo. A questão da anticiência é complicada. Ela é anticiência se usa métodos científicos para
criar confusão, desinformação e contestar pesquisa científica. Mas, muitas vezes, as empresas, mesmo de petróleo, as petrolíferas, aplicam dinheiro em pesquisa que nós diríamos, bom, essa pesquisa não é anticientífica, tá certo? E eles fazem isso numa tática diversionista, dizendo a empresa aplica na ciência. Vejam como nós desenvolvemos pesquisas sobre câncer, sobre energia limpa, etc., enquanto eu mantenho toda a minha produção de petróleo e combustíveis fósseis. É uma questão, digamos, complexa. E é uma questão bem da nossa época, né? Essa questão se põe a partir do Projeto Manhattan, isto é, a partir do momento em que o Estado americano produziu a bomba. Congregou cientistas, etc., para a produção de um artefato atômico, de uma arma. E depois essa questão saiu da esfera pública e passou inteiramente para a esfera privada. Passou a ser utilizada, no caso da tecnociência, pela esfera privada. Hoje em dia, nos Estados Unidos, muito pouco da produção militar dos Estados Unidos e da pesquisa militar é feita propriamente pelo Estado americano. É feita por empresas privadas, é terceirizado. É a questão da tecnociência. E é a questão de que é feita para os fins ou militares, ou do lucro, ou do domínio, né? Porque, por exemplo, a questão do agronegócio não é simplesmente uma questão, vamos dizer, de lucro, é uma questão de poder dominar os recursos alimentares do mundo. Quem domina os recursos alimentares do mundo, bom, tem um poder enorme, porque pode provocar fome em determinadas populações, em determinados países, etc. É também uma questão não meramente de lucro, é uma questão estratégica também. Por outro lado, eu tratei, por exemplo, da questão das tecnologias de informação e comunicação. Assim como elas permitem a expansão a expansão da desinformação, etc., elas provocam também um aumento, não é, exponencial da vulnerabilidade dos Estados. Vocês não podem imaginar a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos gastam em segurança informática para manter toda a sua planta militar segura a qualquer ataque de um terrorista. Tá certo? Porque hoje em dia um clone, um drone com reconhecimento facial, etc., pode ser independizado e armado e pode ocasionar enormes problemas. Ou romper, por exemplo, com o sistema, vamos dizer, elétrico do país. Um ataque ao sistema elétrico do país, deixar um país semanas sem luz, como, aliás, aconteceu na Venezuela. Há um aumento também da vulnerabilidade, vamos dizer, dos avanços da tecnologia, do aumento da vulnerabilidade que ela produz, da desinformação e da ignorância que ela produz, não é apenas no sentido subjetivo ou da cultura subjetiva, ela também avança sobre a cultura objetiva, sobre o controle dos dispositivos técnicos, em grande escala, dos sistemas técnicos que todo o país tem, né? Produção de energia elétrica, a distribuição de água, os esgotos, tá certo? Todo o sistema de distribuição de alimento e de comercialização dos alimentos. Tudo isso são sistemas tecnológicos que cada vez mais dependem da informação e da comunicação, dos computadores. Por exemplo, o sistema bancário. Vocês imaginem um ataque geral ao sistema bancário. Nenhum de nós vai conseguir tirar 50 centavos dos bancos ou fazer qualquer tipo de pagamento. Pode ser um desastre. Todas essas questões estão imbricadas, me parece, nessa questão entre conhecimento e ignorância. Eu, quando fiz uma observação, excluí, por exemplo, o Peter Gallison, porque o Peter Gallison ele estuda, em especial, todo o sistema de segredo do Estado americano e o sistema de qualificação, o que eles chamam de pesquisa qualificada.
E ele vai aprontar que, com a entrada da internet, com a entrada das TICs, dessas tecnologias de informação e de comunicação, cada vez mais os Estados Unidos foram colocando como segredo coisas que antes eram abertas, que todo mundo tinha acesso. Então, está produzindo um ocultamento geral de todos os sistemas de Estado, por exemplo, que passam a ser considerados como secretos, em função, vamos dizer, das vulnerabilidades produzidas pelo avanço das tecnologias. Não é linear, né? Não é simples. A companhia tal produz anticiência. Ela produz anticiência e produz ciência ao mesmo tempo, o que cria uma ambiguidade, uma dificuldade. Palavra para Maria. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, professor, pela fala tão relevante nos nossos dias. Sem dúvida, na comissão de investigação, né, a gente está vendo um exercício bem interessante para quem tem as ciências naturais como objeto de estudo, por causa exatamente da confrontação das pessoas que parece que guardam, digamos, esse consenso internacional entre a comunidade que está dando as direções na Organização Mundial da Saúde e, por outro lado, pessoas que querem obter vantagens ou obter satisfação de interesses bem pessoais, né, através da desinformação das outras pessoas. É interessante que uma característica desses mercadores da desinformação é que, nesse caso específico, não são exatamente especialistas. Parece que deliberadamente, né, estão tentando enviesar uma informação que não cabe a eles. Eu estou pensando na médica que estava fora da sua área de expertise, indicando remédios contra o coronavírus, sem que ela tiver ideia, né, de quais consequências isso ia ter. Então, tomando e pegando emprestada da Naomi Oreskes, essa coisa da desinformação como mercadoria, ou a dúvida como uma mercadoria para satisfações pessoais, eu quero perguntar se a privatização da ciência, no sentido amplo, que inclui também pesquisa filosófica, não traz com ela o risco de que toda pesquisa esteja sujeita a algo dela como um produto. Nesse sentido, se não acaba tendo uma parte dela como uma mercadoria que atenda aos interesses de quem dá o dinheiro para a pesquisa. Quero mencionar que esse direcionamento ele já foi dado aqui pelo Dr. Ulisses Molinês, quem criticou o fetiche da produtividade da ciência, e eu acho que casa muito bem com o que a gente vem discutindo hoje, porque é financiado aquilo que produz, e esse está sendo um problema para a comunidade filosófica em geral, mas também para outras áreas mais teóricas das ciências naturais. E aquilo também vem à tona com uma fala da doutora Marilena Chauí, de faz, acho que 2 dias, numa fala da Ampof. Ela criticou o fato de que a pesquisa ou a universidade, elas sejam tentadas ser geridas como empresa. Então, nós vemos esses fenômenos vindo, né? Isso está acontecendo hoje, e isso vem junto com os perigos que o senhor hoje veio trazer para a gente pensar sobre, né? E, dado isso que a gente está vivendo, eu quero pensar, agora trazendo para o lado social, que você também assinalou, como a gente poderia deter essa boiada, né? Como a gente poderia fazer para prevenir a sociedade e o nosso próprio emprego, né? Antes da tragédia de fato acontecer. Talvez a tragédia já aconteceu, talvez já está acontecendo, mas que papel socialmente nós devemos ter? Eu lembro dos meus professores de lógica falando, você tem que se formar no pensamento crítico. Parece que não é suficiente.
Mas, enfim, desculpa, eu estou toda atrapalhada, porque são várias dúvidas fervendo ao mesmo tempo, é uma conversa, né, que motiva várias dúvidas, mas basicamente é isso, espero ter sido claro nas tuas Tá perguntas. bom. Obrigado, Maria. Acho que você traz uma coisa importante, que é a questão ligada à educação. Educação, transmissão do conhecimento. O papel que as universidades têm nessa transmissão do conhecimento. Quer dizer, em geral, a universidade serve fundamentalmente para quê? Em primeiro lugar, o objetivo dela é a transmissão do conhecimento e a formação de novos quadros para a universidade. Qual é o público da universidade? São os universitários. Qual é o público de uma disciplina? Pegamos uma disciplina, como a física. Por um lado, a física serve ali para formar físicos, transmitir o conhecimento físico, mas para formar principalmente novos físicos que entrarão na carreira e produzirão novo conhecimento. Quer dizer, a função da educação universitária, da educação superior, é realimentar-se, né? Realimentar as disciplinas. Para isso que ela serve. Onde é que nós arregimentamos os cientistas, os novos pesquisadores? No seio da formação no interior da universidade, primeiro a graduação, a pós-graduação e assim por diante. E aí ele ingressa ou como pesquisador em algum laboratório ou centro de pesquisa ou como professor universitário, não é certo? Para, de novo, continuar este ciclo. Quando o Ocidente perdeu o ciclo, quando perdeu com o fechamento das universidades, das academias, da Academia de Platão, do Liceu de Aristóteles, do Jardim de Epicuro, e assim por diante, quando perdeu o sistema de transmissão, a ciência retrocedeu. Não havia mais transmissão do conhecimento. Foi preciso esperar o século XII, quando a Igreja fundou as universidades, deu o privilégio de ensino aos laicos para, certo, a transmissão do conhecimento, e aí retomou o impulso de conhecimento, o impulso das ciências. A educação é central neste assunto aqui. As universidades e tal. Então, e essa é a expressão mais clara da esfera pública. Também isso está sob ataque no Brasil. A lei que diz que o pai não precisa mandar o filho à escola, promulgada pelo Bolsonaro, é um absurdo, tá certo? É um retrocesso. Por quê? Porque é indo à escola que a criança tem socialização, encontra os colegas, aprende o que é a vida em sociedade, além de obter os valores do conhecimento, da ciência, da cultura. Ele trata disso como se nós estivéssemos na época do ancien regime, onde eu tenho os aristocratas que não precisam, podem pagar um professor particular ou, tá certo, como Filipe da Macedônia, que pagou a Aristóteles para instruir Alexandre. Isso é um retrocesso. Por quê? Porque é uma função do Estado, é uma obrigação do Estado prover educação e saúde para todos, de modo universal. Isto é o centro da coisa. Quando eu mudo, por exemplo, estatutos na universidade. Na Universidade Brasileira, por exemplo, na Faculdade de Filosofia, que antes o objetivo da educação universitária era produzir cidadãos livres e críticos. Agora, qual é o objetivo? Eles tiraram isso aí. Isso não interessa. Agora você tem que ser um promotor da inovação. Preparar o sujeito para ele produzir inovações. Eu não sei muito bem o que significa isso na esfera da filosofia, porque a inovação sempre está ligada a algum produto inovador no mercado que vai conseguir novos nichos de mercado, etc. Esse é o sentido da inovação, tal como definida lá por Schumpeter. Inclusive que chamava a inovação como um processo de destruição, porque ela destrói processos anteriores, destrói produtos anteriores e os substitui por novos, né, a ideia. Agora está lá no nosso estatuto. Se você entrar, você vai encontrar na Faculdade de Filosofia qual é o objetivo. Nosso objetivo é produzir gente que faça inovação.
Isso mostra o quê? A centralidade dessa ideia de produtividade, que também ficou ligada às avaliações das universidades, quanto produz, quantos artigos escreveu, etc., e assim por diante. Quantos alunos de pós-graduação, quantos defenderam tese, quantidade, produtividade, entendida aí como quantidade. Porque, é claro, há uma dificuldade central em tudo isso. Como é que você avalia a qualidade? Você pode dizer, sujeito publicou 20 livros, mas são de qualidade? Bom, aí isso não tem como resolver, porque isso quem resolve é a cultura subjetiva. É o conjunto dos significados e das significações, é a penetração daquele pensamento, digamos, na cultura geral, na cultura mais popular, e também a repercussão que aquele trabalho tem junto à universidade, o aprofundamento, o desenvolvimento das ideias e das concepções. E isso não é simples de você avaliar, não tem como você avaliar. Você avalia aquilo que pode pôr dentro de quantidades e estabelecer certas estatísticas ou parâmetros comparativos. Em qualidade, você não sabe. Kant é melhor, tem mais qualidade do que Descartes? Não sei. Essa questão talvez nem faça sentido. Acho que é isso. Então, tem esse direcionamento, né? Direcionamento para a produtividade, para produtos, etc., que é o que está ligado a essa ideia de inovação. Nós, no Brasil, estamos no pior dos circos dos horrores. Como, por exemplo, o ministro da Economia, Guedes, o que ele diz? Vou taxar os livros, porque só ricos leem. Ele quer taxar os livros em 25%. Por quê? Porque só os ricos leem no Brasil. O que a gente comenta é, tomara que os ricos lessem. Veja a ideia do sujeito. Ou seja, se ele taxar em 25% os livros, um país que já quase não lê, vai para o brejo, porque você não tem mais como conseguir isto. Mas isso não é uma tendência só no Brasil, não. Vocês vejam o que aconteceu com a internet. Primeiro, as revistas eram todas abertas, agora você paga pelos artigos. São raros os países, Brasil, Argentina, Parari, Parará, ainda nós temos nos nossos países da América do Sul, mas é porque eles não consideram que nós produzimos coisas que interessam a eles, porque senão, paga. Eu tenho procurado artigos, por exemplo, estive atrás de um artigo do Finber, custava $20 para baixar o artigo da Tecnet. Eu publiquei um artigo na History and Philosophy of Science, o Galileu e os Estorninhos, em inglês, com o Lacey, eu tenho que pagar $45 para baixar o meu próprio artigo. Isto é, quem é que vai pagar $45 por um artigo? $45 é o preço de um livro completo, de um livro inteiro. Eles me pagaram algum centavo? Não me pagaram nenhum centavo. Eles pagam para as pessoas que fazem o peer review? Também não pagam. E por que virou comercial? Por que comercializam a ciência? Ou o conhecimento? Está comercializado. Está dentro dessa lógica de produtividade. Vamos abrir para a última pergunta? Raúl, por favor. Buen día. Muchas gracias, Pablo, por su charla. Usted ha mencionado que la relación de confianza es esencial para que haya conexión entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva. Considerando que un mayor avance tecnológico implica un mayor aumento de la ignorancia y existen continuamente innovaciones tecnológicas, pregunta, en caso que sea posible, ¿cómo podemos evaluar dicha confianza en este contexto cambiante? Parte da confiança num dispositivo está ligado à efetividade dele e à funcionalidade que ele tem. Isto é, se eu tenho um dispositivo
que funciona como, sei lá, o computador, eu quero escrever meus textos, ele escreve, eu consigo escrever meus textos, é muito eficiente e tal, etc. Então, essa efetividade faz com que eu confie no aparelho, tá certo? Tenho uma confiança nesse aparelho. Nem todo desenvolvimento tecnológico ele aumenta a esfera da ignorância, por quê? Porque eu tenho processos aqui dentro. Nem todo mundo conhece a teoria da informação, sabe como isso aqui funciona, nem, vamos dizer, tem conhecimentos da máquina e da mecânica dela, etc., e dos agenciamentos eletrônicos, etc., para saber como ela funciona. Portanto, eu tenho que ter uma certa confiança no conhecimento que está embutido nela. Como é que na cultura subjetiva essa confiança aparece? É porque eu utilizo o aparelho que eles me dizem, serve para escrever seus textos, serve para você se comunicar, e eu consigo fazer isso bem, sem problema. Então, isso é a confiança que eu tenho no funcionamento do aparelho. Essa confiança me permite confiar, então, que a ciência que produz esse aparelho, bom, então, eu transfiro essa confiança à ciência. Essa relação de confiança é, bom, a ciência produz esses aparelhos, a ciência produz vacinas que resolvem a pandemia, e isso aumenta a minha confiança. Agora, o problema das tecnologias de informação e de comunicação é que elas permitem um uso na cultura subjetiva que pode ser um uso completamente contrário àquilo que nós tínhamos previsto como objetivo do aparelho. O aparelho seria para ajudar-nos a sermos melhor, a conhecermos mais, a termos mais informação. Mas ele permite a veiculação de desinformação, de descaminho. Nesse sentido, é que, digamos, eu tenho um aparelho que funciona, por um lado, porque foi posto pela ciência, mas serve para fazer uma campanha de desinformação anticientífica, por exemplo. Agora eu desvinculei o uso do aparelho, a sua funcionalidade e a sua efetividade, que me faria crescer a confiança na ciência, quando esse mesmo aparelho permite que eu veicule desinformação ou posições anticientíficas, vamos dizer, de ignorância. Eu posso entrar num site de terraplanistas. A Terra é plana, não é? Toda uma teoria da Terra plana. Bom, essa teoria é uma desinformação, é um engano. Isto permite uma diminuição da minha confiança, por outro lado, na ciência, que foi produtora disto, que me permite agora uma desinformação. A relação entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva é bastante complexa. Ela está ligada às funcionalidades dos objetos, às funcionalidades e efetividades dos objetos, mas esses mesmos objetos podem ser usados agora para falar contra a ciência que produziu esses objetos. Gracias, Pablo. Agradecer ao Pablo, foi excelente, né? Obrigado a todos vocês pela assistência e até uma próxima. Obrigado.